Sejam bem-vindos a mais um Parece Óbvio. Eu sou o Marcos Duarte, estou aqui com a minha irmã Marciele. Bom dia, sejam bem-vindos. Já aproveitando para pedir, para quem não nos segue ainda, nos seguir, né? Segue aí o canal, ativa o sininho para ser notificado quando o episódio for ao ar. E nos segue também no Instagram, que a gente bota ali os cortes, bota bastante informações legais. É isso. Hoje a gente vai bater um papo muito legal aqui sobre educação financeira e para isso a gente está recebendo a economista e consultora financeira Indresa Curtinaz. Indresa, obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui com a gente hoje. Seja bem-vinda. Bom dia, pessoal. Então, eu sou a Indresa Curtinaz, sou economista e consultora financeira comportamental. Fico muito agradecida com o convite de vocês para estar aqui falando sobre esse tema que eu gosto tanto e que tantas pessoas precisam ouvir e muito poucas delas têm acesso. Né? Um primeiro momento é isso, todo mundo precisa de educação financeira, todo mundo absolutamente em qualquer classe social, qualquer gênero, raça, todo mundo usa o dinheiro todos os dias. E infelizmente a gente ainda não tem um cenário que a gente aprenda isso na escola. Com certeza. Indresa, a gente começa sempre nossa conversa trazendo a pauta do programa, que na verdade traz o nome do podcast, que é o Parece Óbvio. Então, a gente sempre gosta de saber, dentro do universo que o convidado trabalha, no teu caso, educação financeira, o que parece óbvio, mas precisa ser dito? O que parece óbvio, mas precisa ser dito dentro da educação financeira é que dinheiro é comportamento. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, que dinheiro é matemática, dinheiro é número, que eu preciso ter uma boa relação com números e aptidão numérica para ter uma boa relação com o meu dinheiro. Pelo contrário, por isso que existem contadores, economistas endividados, professores de matemática, justamente porque a minha relação, a minha prosperidade financeira está relacionada com o quanto eu consigo identificar comportamentos. Eu não consigo eliminar a influência do comportamento e da emoção na hora de usar o meu dinheiro, isso é impossível, mas eu consigo controlar. Entender por que em determinados dias eu tô feliz, eu vou querer comprar, pedir um lanche. Ou eu tô triste, eu vou passar na loja e vou comprar uma roupa para dar minha injeção de dopamina ali. Então, quando a gente começa a identificar esses comportamentos, que a princípio estão no nosso inconsciente, a gente não percebe que são comportamentos tentando compensar alguma emoção, seja ela boa ou ruim. Quando eu consigo trazer isso para o consciente, eu já consigo evitar vários gastos impulsivos e isso me traz mais para perto das minhas metas. Então, esse é o objetivo, né? Não é tu deixar de gastar e só guardar dinheiro estilo tio Patinhas. O objetivo é sempre que a gente consiga guardar dinheiro para aquelas metas que a gente quer mais. Então, viagens, bens, enfim, aquilo que nos deixa mais satisfeitos. Isso é legal que tu está falando, porque a gente tem visto hoje em dia, se fala muito mais hoje em questão financeira do que se falava há alguns anos. Acho que a internet facilitou, né? As pessoas têm acessado mais conteúdos relativos ao lado financeiro, mas a gente vê muita coisa, principalmente vindo dos influenciadores, que é aquela questão de investir, guardar dinheiro, investir, para ter uma renda passiva, para viver de renda, E aí me parece que as pessoas vão entrando nessa ideia e acabam esquecendo que, na verdade, elas têm que guardar, mas elas têm que ganhar dinheiro, até porque esses influenciadores, a maior parte deles não enriqueceu guardando, né? Uhum. Não enriqueceu investindo, eles ganharam muito dinheiro e aí investiram. Sim. Mas as pessoas ficam muito focadas nisso de viver de renda passiva, né? De ter dinheiro para não precisar mais trabalhar, mas elas esquecem que elas têm que ganhar muito dinheiro para isso e elas precisam aprender a gastar. Né? Talvez o ponto mais importante de todo esse debate seja realmente aprender a gastar melhor. Né? E não, claro, investir é importante, mas para eu conseguir chegar no ponto de investir, eu preciso antes fazer sobrar dinheiro. Né? E aí, como é que tu vê isso, assim, essa questão dessa relação das pessoas com investir, né? Com esse sonho, com esse ideal de ter uma renda passiva, de não precisar mais trabalhar, e esquecendo um pouco desse lado de que, cara, eu preciso primeiro aprender a gastar menos, né? A ter me educar financeiramente realmente. Sim. Foi muito bom tu ter tocado nisso. É um assunto que eu sempre converso muito com os clientes, até tu ter trazido essa questão dos influenciadores, porque acaba que o contato maior que as pessoas têm hoje com a educação financeira. Porém, eles ensinam pra gente lá o terceiro degrau. Então, vou explicar para vocês. Nós temos 4 pilares dentro da educação financeira. Gerar, né? GCPM, gerar. Então, primeira coisa, eu preciso fazer dinheiro. Segundo pilar, cuidar do meu dinheiro.
que é gerenciar o meu dinheiro, saber para onde vai, categorizar, conhecer o meu orçamento no detalhe. O terceiro pilar é proteger. Então, depois que eu fiz o dinheiro, eu gerenciei, eu anotei, eu vi para onde foi o dinheiro, né? Dei um destino para ele, eu vou começar a pensar o quanto que eu preciso ter de reserva, de segurança, seguros, previdência, enfim, tudo que te traga segurança, para que tu não perca o patrimônio que tu já adquiriu. E o quarto pilar que é o da multiplicação. E na internet o que se fala? Multiplicação. Aí as pessoas querem achar um investimento que prometa, né, uma rentabilidade milagrosa, 10% a mês, acabam caindo em golpes, em pirâmides. Mas o que a gente tem que ver, e até uma coisa muito interessante que fala no livro Psicologia Financeira, eles fizeram uma pesquisa com os maiores multimilionários do mundo inteiro, e ao final da vida eles foram analisando os patrimônios, e aquelas pessoas que eram mais conservadoras em termos de rentabilidade, mas que tinham disciplina para fazer os aportes, elas tinham ao final da vida um patrimônio muito maior do que aqueles que obtiveram as melhores rentabilidades em ações, em mercado, mas que não tinham disciplina. E, obviamente, quando tu tem grandes rentabilidades, tu também tem o risco de perder. Então, ao longo da vida, o que realmente vai construir o teu patrimônio são os aportes. É o dinheiro que vem do teu trabalho, não tem mágica. Tu precisa fazer, como tu falaste, né? Precisa fazer, trabalhar, tu precisa juntar uma grande quantidade de dinheiro para chegar ao ponto de viver de renda passiva. E aí, tu tem que fazer o básico antes. O arroz com feijão bem feito, então recebo, anoto os meus gastos, faço ali no meu caderninho. Preciso fazer isso antes de pensar em multiplicar, porque senão eu tô perdendo em outra ponta. E já atendi muitos clientes assim. Ah, Andresa, eu tenho uma reserva de segurança. Olha só, preste atenção nisso. Tem uma reserva de segurança, mas está em criptomoeda. Segurança de quem? Tá dando segurança para quem, amigo? Segurança de quem? E aí aconteceu que o cliente acabou se enrolando. Obviamente, ele não pode tirar quando ele precisa, porque uma reserva de segurança tem que ter liquidez imediata, tem que estar em um CDB, em um fundo de renda fixa. E aí ele tinha o dinheiro na criptomoeda, não podia tirar, ele se apertou, teve problemas, estava pagando quanto de cheque especial de juros por desorganização e recebendo juros lá da criptomoedas, que por melhor que fosse o rendimento, não ia compensar um juros de pagar o endividamento. Então, a gente precisa ter consciência disso. E como que a gente consegue avaliar se o conhecimento do influenciador faz sentido ou não? Tu precisa ter o conhecimento. A gente não consegue criticar nada sem antes saber o básico sobre aquilo ali. Tanto que em aulas, em faculdade, a gente aprende a teoria para depois conseguir interpretar esses fatos na vida real. Então, a gente precisa ter o mínimo de educação financeira. É muito ruim a questão da gente não receber na escola. Não sei se vocês têm filhos, mas crianças são maravilhosas para receber educação financeira. Eles aprendem tudo muito rápido, porque a cabeça deles é limpa, é uma folha em branco. E o que tu ensinar para ela, ela vai aprender. Ela não tem vícios, ela não tem ainda referências para criar, então o que tu ensinar para ela, ela aprende. Eu falo muito para meus sobrinhos, é impressionante, tu fala para eles, depois eles já estão replicando aquilo ali com uma maior naturalidade. É muito interessante. E aí, como a gente não aprende na escola, algumas pessoas ainda usam. Não aprendemos na escola, não temos acesso, tudo bem. Mas hoje somos adultos e temos acesso a buscar informação. E tem muita informação boa, desde que a gente consiga direcioná-la. Ou a gente busque alguém que nos ajude de forma personalizada. Às vezes a pessoa já está numa situação que ela não tem mais como só estudar, ela precisa já resolver um problema. Então, procura alguém para te ajudar nesse sentido. Né? Assim como quando a gente está doente, a gente procura um médico, a gente tem uma questão de saúde mental, a gente procura um psicólogo. Quando a gente tem um problema de finanças, a gente vai procurar um consultor financeiro. Achar alguém que se adeque ao que tu busca em termos de metodologia, mas ter essa liberdade. É porque é uma profissão relativamente nova, né? As pessoas não estão muito acostumadas. Mas existem muitos bons profissionais no mercado que podem ajudar a mudar essa realidade, a tirar essa ansiedade de acordar no meio da noite pensando na dívida, que é o que acontece. Eu tenho a impressão, eu não sei se tu vai concordar comigo, talvez tu possa me dizer se isso faz sentido com base nos teus atendimentos dos teus clientes. Mas me parece que, assim como em outras áreas, por exemplo, da nutrição, às vezes a pessoa até sabe o que ela tem que fazer, mas ela precisa do nutricionista para dizer para ela, cara, faz isso. E até cobrar dela, de certa forma, porque ela sabe que ela vai ter que voltar no nutricionista, né? Então, ela vai ter que ir lá se medir de novo.
mas precisa de alguém ao lado dela dizendo assim, ó, não, faz, e, né, dando o caminho, que é um caminho que ela já sabe, né? Se ela parar um pouquinho e refletir, ela até já conhece. Sim. Mas precisa daquela pessoa para falar. E eu não sei se na questão financeira, eu acho que sim, né? Mas aí tu vai poder nos falar se sim ou não. As pessoas também, elas sabem onde é que elas não deveriam gastar, onde é que elas deveriam, o que elas deveriam guardar, mas elas não conseguem. E aí eu não sei se o consultor financeiro também vai entrar para ajudar nessa questão psicológica, de comportamento da pessoa, talvez até mais do que organizar uma planilha para ela, que vai ser feito, mas talvez mais importante que a planilha seja estar ao lado da pessoa, para que a pessoa diga, não, eu tenho que prestar contas lá pro meu consultor, então eu não vou gastar com isso aqui. É que normalmente a pessoa de certa forma, não se respeita, né? Então, eu sei o que fazer, mas é que eu me cobrar é tão, parece que fraco, né? Assim, tão... Eu negocio muito bem, né? Não. Do outro lado tem um negociador muito bom, que sou eu mesmo, na verdade, né? tu negocia contigo mesmo, né? Sim, e sim. aí não funciona. Então, quando tem realmente uma pessoa, né? E isso em todas as áreas, né? Quando tu falou do nutricionista, do personal, né? Do personal trainer. Então, as pessoas têm muita dificuldade na questão da disciplina, né? E é mais fácil, né? A gente negociar com a gente. Então, e muitas vezes dá vergonha de tu dizer, né? Quando tu tem um profissional que te acompanha, dizer, não fiz, não consegui. Então, acaba tu fazendo, né? Para que tu não tenha que dizer para a pessoa que tu não fez, seja o motivo qual for, né? Mas é bem interessante. E realmente, qual que é o primeiro ponto? Informação não muda comportamento. Então, qual que é o meu trabalho? Por isso que eu fui buscar especialização em neurociência, neurofinanças, porque eu atendo já há 5 anos. No começo, né, aquela coisa de iniciando a trabalhar, fazia o melhor método, a melhor planilha, cheia de gráficos. E o cliente sumia, começava a fazer e parava, não preenchia a planilha. Eu pensei, mas por que isso acontece? Onde é que eu estou errando? Daí comecei a fazer os cursos e buscar entender que, na verdade, como tu falaste, não é a planilha que vai definir. É o quanto eu consigo ajudar o meu cliente a mudar o comportamento dele. Porque se ele não mudar o comportamento, pode ser até que por uma questão de vergonha, como tu falaste, ele preenche a planilha nos 5 meses que a gente está em acompanhamento e no 6º mês ele não preenche mais e já volta para a bagunça que era antes. Agora, se eu mudo o comportamento dele, se a gente cria uma coisa que caiba na rotina dele, isso pode ser planilha, pode ser uma estrutura que eu faço, que é como se fossem podcasts por categoria de gasto. Tem pessoas que não gostam de planilhas, que têm traumas de planilhas por N questões dentro da vida delas. Então, a gente cria uma estrutura que funcione para aquela pessoa. E outra estratégia interessante é tentar empilhar hábitos. O que é isso? Toda vez que eu tomar o chimarrão no final da tarde, eu vou preencher a minha planilha ou eu vou preencher a minha folhinha. Toda vez que eu vou à academia, eu vou dar uma olhada no saldo da conta para ver como tá. Então, eu pego um hábito que eu já tenho e coloco o outro associado às finanças. Isso faz com que eu consiga integrar esses bons hábitos financeiros na minha rotina com mais facilidade. Então, não é só olhar para a planilha, só olhar para número. É óbvio que a gente precisa dos números para entender o contexto, o orçamento da pessoa. Mas eu preciso que o meu cliente traga isso para o dia a dia dele. Eu não quero que ele fique dependente de mim. O processo tem início, meio e fim. E quando ele termina, eu preciso que ele continue fazendo. E aí é muito interessante, né? Os clientes assim, Andresa, deixa eu te contar, terminamos a consultoria, mas eu continuei preenchendo a minha planilha, ou eu continuei no caderninho, e consigo enxergar o lucro da minha empresa, enfim. Então, é muito interessante isso de conseguir criar algo na rotina da pessoa. Tu muda o pensamento dele, né? De certa Exato, forma. Porque ele pensa diferente, porque senão ele precisaria de ti sempre. Sim, né? Senão ele ia ficar dependente daquela prestação de contas para mim. Sim. É que nem uma reeducação alimentar. A ideia é tu reeducar a pessoa para que ela continue com aqueles comportamentos. Nesse caso também. Então, educação financeira comportamental. Para isso, para entender quais são as crenças que estão limitando aquela pessoa. Tem muitas pessoas que veem... A gente aprende educação financeira com os nossos pais, a parte boa e a parte ruim. E aí, o que vem? Vem crenças do tipo, a gente não pode gastar porque a gente não tem dinheiro. E daqui a pouco a pessoa se depara com uma realidade financeira muito boa e ela não se permite gastar. Então, a gente tem esses dois lados. Tem um lado da pessoa que gasta impulsivamente e também tem o lado das pessoas que não conseguem gastar. Ou que, quando gastam, sentem uma culpa enorme. E de onde vem isso? Vem dessas crenças limitantes. Ou porque os pais passaram muito trabalho na vida, sofreram muito, então tiveram trabalhos muito pesados. Isso também já aconteceu com o cliente. Eles trabalhavam para fora, eram funcionários de fazenda e tal, recebiam pouco. E o cliente
numa profissão muito boa, tinha uma formação boa e trabalhava em home office, então um trabalho, de certa forma, leve, perto dos pais dele. Ele tinha uma remuneração muito boa, mas ele se livrava daquele dinheiro de qualquer jeito, porque ele não aceitava se sentir superior aos pais dele. Então ele me disse, a gente foi conversando, isso não é uma coisa que a pessoa sabe que ela sente. A gente vai conversando aos poucos. Mas por que tu costuma gastar com isso? Tu não estava precisando, tu mesmo tá dizendo que tu não precisava. De onde vem esse gasto? E aí a gente começou a perceber nas conversas que ele se sentia culpado por ganhar em um mês o que os pais ganhavam em um ano, trabalhando muito mais duro. E aí, então, né, é um pensamento que, trazendo para o consciente, a gente vai, né... Nossa, mas foi para isso que eles trabalharam. Foi justamente para isso que eles se esforçaram tanto para que tu tivesse uma vida muito boa, que tu tivesse uma vida leve, que tu tivesse umas condições financeiras melhores. Só que vocês entendem que não é uma questão consciente, era o inconsciente dele que estava falando. E olhem como isso é pesado. Como que ele ia resolver isso com uma consultoria tradicional que vai chegar, olhar a planilha, ver número? Não, a gente tem que conversar para entender o que está por trás. E daí esse cliente fez mais 2 consultorias e ele disse, Andressa, minha vida mudou. Eu parei de gastar, eu consigo guardar dinheiro e eu nem estou mais fazendo a planilha porque eu mudei o comportamento. Eu vou só abrir um parênteses, que eu estava falando da questão do que fica, né? Que a gente aprende muita coisa com os pais. E aí me veio um fato que aconteceu quando a gente era criança, que foi num Natal, que tu queria, sei lá, queria presente, tal, criança, né? E a mãe disse, o Papai Noel mandou dizer que esse ano a coisa tá preta. Então isso é uma coisa que fica enraizado na criança, né? E tu cresce com essa informação, a coisa tá preta, é muita dificuldade de dinheiro, né? Então isso faz muita diferença, né? Porque tu cresce, de fato, com essa informação enraizada e aí tu não consegue organizar o teu momento, né? Como esse rapaz que ganhava muito mais e ele tinha essa questão da culpa e tal. E tudo volta pro autoconhecimento, né? E por isso até que a gente convidou a Andressa para ver se ela consegue me curar hoje. Descobri, a coisa não tá preta, mas calma, não tá preta. Identifica o drama que tá acontecendo na minha vida agora e me ajuda. Só o Papai Noel, só o Papai Noel, o resto do ano tá legal. É só o Papai Noel. E Andressa, depois a gente faz essa minha cura aí, essa minha consulta. Mas vai ser difícil. Não. Olha, vai exigir bastante. Acho que 6 meses não vai ser suficiente. 6 meses, 1 ano não vai ser suficiente. Vai ser complicado. A gente também tem a questão de que a gente vive num país que, ou pelo menos aqui na nossa região, né? Talvez algumas regiões do país seja diferente, mas a grande maioria, a maior parte, né, do país tem muita dificuldade de oportunidades, né? As pessoas, elas, na verdade... estão no emprego, às vezes, sai dali, se sair daquele emprego, não sabe se vão conseguir outra coisa, né? Porque não tem oportunidade realmente. E isso também gera uma relação com o dinheiro complexa, né? Talvez esses, não digo traumas, mas falou essas crenças limitantes das pessoas, que as pessoas têm e que vêm da infância, mas também é difícil superar essas crenças quando tu mora num lugar em que é difícil de fazer dinheiro trabalhando, né, para outras pessoas, assim, né, no mercado de trabalho. Talvez tenha outros caminhos que sejam mais fáceis, mas no mercado de trabalho, para a grande maioria das pessoas, não é que não tenha, existem muitos caminhos, mas para a maior parte da população ainda é muito difícil, pela falta de oportunidade. Muitas pessoas ainda vivem com muito pouco dinheiro, né? Ainda estão numa classe social muito baixa, com dificuldade de ascender. Agora a gente tem mais uma classe social que o nosso presidente criou, né? Que é o quase que pobre. Essa semana agora ele criou o quase que pobre, tá vendo? Mas é mais uma classe social, mas ainda tem dificuldade. Então, como é que supera essas crenças? Porque tu fala, a gente tem que superar crenças limitantes, né? Mas quando eu olho, eu estou num emprego que eu ganho pouco, e eu olho para o lado e eu não vejo perspectiva. Né? Como é que a gente supera isso? Porque, claro, eu imagino que muito dos teus atendimentos sejam com pessoas que, às vezes, têm bons salários e dificuldade de administrar aquele bom salário. Mas a pessoa que ganha pouco, ela tem mais necessidade de administrar ainda. Embora não sobre, ela não vai chegar, talvez, lá no último nível de investir e multiplicar, mas ela precisa saber administrar e ela também vai sofrer das mesmas dificuldades, os mesmos obstáculos de quem ganha muito. Ela também vai estar ali com a internet dela sendo bombardeada por ofertas. Ela também vai ter essa necessidade, só que ela tem muito menos dinheiro e muito mais necessidades básicas que às vezes ela nem consegue suprir com o que ela ganha. Sim.
como é que essa pessoa trabalha, porque ela talvez não tenha dinheiro para pagar um consultor financeiro, que a pessoa que tem mais dinheiro vai ter. Sim. Quais as alternativas para essa pessoa, para que ela possa realmente se ajudar, né? Também a melhorar administrar esses gastos dela, para que ela possa ter uma vida melhor, né? Sim. É que seja mais bem aproveitado, né? Mais bem aproveitado. Porque o dinheiro é mais curto, né? É mais escasso. Mas é mais escasso e ela... melhor. Exatamente. Foi bom tu ter tocado nisso também. Quando o cliente chega para mim, a primeira coisa que eu avalio nele, então, vamos analisar o teu orçamento, ver quais são os teus recebimentos, quais são os teus gastos. Em alguns casos, gente, não tem como reduzir gasto. Quando a pessoa tem um salário de 2.500, paga um aluguel de 1.500, de onde eu vou reduzir gasto? Porque eu preciso me alimentar, eu preciso viver, eu preciso me transportar. Então, nesses casos, o caminho é aumentar a renda. Então, ir para o primeiro pilar e gerar mais renda. Buscar uma renda extra, que em muitos casos, depois acaba se tornando a renda principal. Mas como que eu busco uma renda extra? O que eu faço bem e que outras pessoas... Pode sanar a necessidade, o desejo de outras pessoas. Então, pode ser doce, pode ser bolo de pote, pode ser vender cosmético. Hoje é muito difícil uma pessoa conseguir sobreviver com um salário mínimo. Com o custo das coisas, com a inflação que a gente tem no mercado. Então, buscar uma renda extra praticamente não é mais uma opção, é uma necessidade. E acaba sendo um grande diferencial na vida dessas pessoas. Porque o dinheiro da renda extra, elas conseguem ter uma reserva de segurança, elas conseguem juntar, né, um dinheiro para fazer um passeio no final de semana com a família. Então, a gente precisa, o caminho é esse, é buscar fazer mais dinheiro mesmo. Dentro de um emprego, né, que tu tem ali o salário na carteira assinada e tal, tu não tem muito, como tu disse, muitas perspectivas de crescer dependendo do teu cargo, então tu tens que buscar uma renda extra e ir nessa pegada de pensar o que eu faço bem feito e que sanaria a necessidade e o desejo de outras pessoas. Então, o caminho é esse. Entrando sobre a questão da cultura. A cultura brasileira é uma cultura de endividamento. Vocês já devem ter visto até alguns influencers falando que uma pessoa que não tem dívida não tem crescimento financeiro. Gente, não faz o menor sentido. O que isso planta na mente das pessoas que não têm acesso à educação? Elas estão ouvindo um influencer falar que eu preciso de uma dívida para crescer financeiramente. E a internet tem 1000 coisas muito boas, mas essa questão da prova social é muito perigosa. O que a gente vê também em pessoas, né, com salários mais baixos, enfim, que têm filhos para criar, um orçamento mais apertado, o que acontece com a internet? Elas começam a ver os amigos, as pessoas do mesmo círculo. O fulano trocou de carro. O ciclano tá morando nesse bairro que é melhor. A gente tinha que morar num apartamento lá também, se mudar para lá. Os filhos do meu colega, do meu compadre, estudam na escola tal. Eu acho que eu também deveria me preocupar com isso. Será que eu estou sendo inconsciente, negligente com os meus filhos, porque eu não estou priorizando eles? E aí, de comparação em comparação, as pessoas enchem o orçamento delas com prova social. Porque nós somos seres humanos e nós temos necessidade de pertencer, de estar incluídos nos nossos grupos. Então, eu preciso agradar as pessoas. A gente tem uma necessidade inerente de agradar o outro, para o outro se sentir feliz comigo. E o que acontece? Quando é um pouco de efeito manada também. Todo mundo tem, eu também preciso ter. Ou então, dentro da minha empresa, todo mundo vem de carro. Como é que eu vou vir de ônibus? Que vergonha, tá todo mundo chegando de carro. Só que aí que tá o problema, porque ninguém sabe o que acontece da conta bancária para dentro. Ninguém sabe o que acontece no extrato. E, às vezes, muitas pessoas têm um carro bom, um carro do ano, enfim, mas elas estão pagando aquele carro em 48 vezes. E a gente não sabe a realidade dentro de cada casa. Então, a gente precisa entender o que faz sentido para nós. E essa questão da prova social, ela gera um outro problema, que é a dissonância cognitiva. O que é isso? Eu acredito numa coisa, mas eu estou fazendo outra. E aí, o meu cérebro e a minha prática, eles começam a entrar em conflito. Eu nem dou tanta importância para carro, eu gostaria de morar num lugar melhor. Mas eu acabei comprando um carro, porque todo mundo tinha, e agora não tenho dinheiro de morar num lugar melhor. Ou eu nem me importo tanto com o lugar que eu vou morar, enfim, eu gostaria de poder viajar todo final do ano com a minha família, fazer um passeio, enfim. Só que quando eu enchi o meu padrão de vida, com as comparações com os outros, o padrão social, acaba que eu não sobra o dinheiro para fazer a viagem, que é aquilo que realmente faria sentido para mim e que me deixaria satisfeita.
Aí o que acontece? As pessoas ficam com a sensação de que trabalham só para pagar boletos. E nunca fazem nada que elas gostam. Por causa dessa incoerência entre minhas prioridades o que eu faço para ter status, para ter prova social. E aí não tem dinheiro para tudo. Realmente não tem. E isso não tem em nenhuma faixa de renda. Ninguém consegue ter dinheiro para tudo. A gente precisa fazer escolhas o tempo todo quando se trata de dinheiro. Prioridades, né? E na verdade, a pessoa, ela se molda a uma realidade, ou tenta se moldar, na verdade, né? A uma realidade que nem sempre é de fato uma realidade, né? É o que mostra lá as redes sociais. Não quer dizer que aquilo seja verdade. Então, tu te molda a algo que é fantasioso, na grande maioria das vezes, né? É um recorte do todo. É um recorte, exatamente. É um recorte mentiroso. Sim, um recorte da parte bonita do todo. Essa questão da rede social, ela volta e meia, ela volta aqui às nossas pautas. Na verdade, acho que sempre, né? Volta e meia. Volta e sempre. Volta e sempre. Volta e sempre ela tá aqui nas nossas pautas, porque é como tu disse, tem muita coisa boa na internet, mas tem muita coisa que faz um estrago. Então, a gente conversa aqui muito com um psicólogo, nutricionista, pessoal de todas as áreas. Da área financeira, tu foi a primeira. Mas sempre cai nesse mesmo assunto, porque realmente a influência que gera na vida das pessoas é absurda. E aí, claro, tu vai fazer um trabalho para tentar conscientizar a pessoa de que ela precisa mudar o comportamento, não só a questão do papel, mas o comportamento dela. E aí, do outro lado, as pessoas estão vivendo cada vez mais dentro da rede social e vivendo dentro de uma bolha cheia de mentiras, e com uma dificuldade imensa, eu imagino, de se libertar daquilo, porque tu precisa te libertar. Sim. Essa questão da prova social que tu falou, realmente a gente precisa se libertar dessa prova social, de mostrar para os outros, dessa necessidade. Claro, deve passar por outras coisas, por insegurança, né, por autoconfiança, autoconhecimento. E imagino que o trabalho também não seja um trabalho único, tenha que ser um trabalho com outros profissionais, daqui a pouco um psicólogo junto, até para ajudar a pessoa a entender outros traumas, outras questões da vida dela, mas deve ser difícil de tu manter a pessoa por muito tempo. Não sei se os teus clientes, eles te relatam isso, depois de um tempo eles conseguem manter, depois de terminar as tuas consultorias, eles conseguem se manter nessa rotina ou eles voltam para, tipo numa dieta, assim, que tu vai no nutricionista, tu faz a dieta, cheguei no peso. Beleza, parei de ir. Aí eu mantenho aquilo ali por 6 meses e depois volto para o mesmo ciclo de realidade. Como é que é essa questão do lado financeiro? As pessoas voltam ou depois que tu consegue alterar, né, esse comportamento delas, a tendência é que elas se mantenham e a vida delas melhore? Aí é um ponto... depende. Depende do nível de preparação que a pessoa chegou. Existem as fases... Dentro de um processo, de qualquer processo de aprendizado, existem as fases. Então, o primeiro ponto é a negação. Eu não quero enxergar que eu tenho um problema. Segundo ponto, ciência. Eu sei que eu tenho um problema, mas eu ainda não estou preparado para olhar para isso. Quando o cliente chega em mim na fase da ciência, ele é um cliente que vai fazer 1, 2 consultorias e vai parar, porque ele ainda não está preparado para mudar. Ele sabe que está fazendo errado, sabe até o que está errado, mas ele não quer mudar, ele ainda verdade, não está, né? ainda não se conscientizou que precisa mudar. Então, quando vem esse cliente, ele é um cliente que vai seguir naquela fase montanha-russa de idas e vindas. Quando o cliente chega na fase de preparação, que é, eu sei que eu tenho um problema, eu preciso fazer alguma coisa para mudar e eu vou buscar alguém para me ajudar, eu vou buscar fazer alguma coisa por mim mesmo, que é muito mais difícil sem ter o acompanhamento, mas quando ele chega nessa fase de preparação, aí é o cliente que está disposto a mudar o comportamento. Então, a estratégia, ela sempre vai ser adaptada para o cliente, mas tem que ver em que fase o cliente vem. E, às vezes, alguns clientes chegam na fase de ciência e aí param o processo, e daqui a pouco eles voltam e dizem, não, Inês, agora eu preciso mudar, agora eu realmente me conscientizei de que eu preciso, e agora vai. E é isso, a gente tem que ter essa clareza das fases. Depois da fase de preparação, vem a fase efetivamente de ação, em que ele está disposto, qualquer tarefa que tu der para ele, ele vai fazer o máximo para mudar, para adaptar para a rotina dele. Depois a manutenção, que daí é a fase maravilhosa, que é quando a pessoa já consegue, já teve recaídas e conseguiu voltar para a linha de novo. E esse é o objetivo, né? Mas a de manutenção, eu imagino que seja mais difícil, não? É a mais difícil. Porque aí quando tu fica sozinha. Exatamente, né? É quando tu já consegue caminhar sozinho e tu conseguiu lidar com a recaída. Sim. A recaída, ela é muito difícil, porque tu começa a entrar de novo em dissonância cognitiva, tu fez um combinado contigo mesmo e tu não conseguiu cumprir.
E aí tu pensa, bah, agora muitas pessoas desistem, pensam, bah, eu tinha feito tudo direitinho, agora um mês não preenchi a planilha, não vou preencher mais. Aí desiste. E outras dizem, não, agora eu vou voltar nesse próximo mês, eu volto. E esse é o comportamento. É sempre a mesma coisa que a dieta. Bah, esse final de semana eu comi muito doce, bebi, enfim, segunda-feira eu vou voltar. Ou então, não, segunda-feira eu já largo. Mas então a gente precisa saber lidar com as recaídas. Elas são esperadas no processo. É normal acontecer, porque tu tá mudando. Ninguém consegue mudar do dia pra noite. Um hábito que tu fez durante 20 anos, 25 anos, tu conseguir mudar de um dia pro outro. Não, a gente tem que ter paciência com o nosso processo também. É importante a gente ter paciência com o processo de entender, bom, recaí, mas vamos lá, já tô melhor do que eu estava no ponto zero. Já consegui evoluir vários degraus. E é importante isso também no meu trabalho, de valorizar as pequenas vitórias dos clientes. Que às vezes eles dizem, né, ah, mas eu fiz tal coisa, mas isso é muito simples. Não, isso é muito bom, olha o quanto tu evoluiu. Te compara contigo mesmo, né? Quando tu chegou. A gente tem mania também de se comparar com, porque o fulano já faz isso há muito tempo e eu recém comecei. Sim, mas é ele, é a história dele, é o processo dele. Te compara contigo mesmo há um mês atrás ou há 2 meses atrás. E é interessante essa mudança de comportamento, que parece que em pouco tempo, tu falou, parece que é pouco tempo, em 6 meses tu não vai conseguir me ajudar. E eu atendi uma cliente que começou em março o processo, era pessoal empresarial, e ela fez o teste de perfil financeiro. A gente sempre faz o teste no início, para saber se a pessoa é poupadora, gastadora, descontrolada, desligada ou financista. São os perfis do livro do Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Daí eu fiz o teste com ela, o perfil descontrolado. Eu imagino que o meu seria descontrolado também. Não, sabe que eu também estava aqui pensando onde é que eu me encaixo nisso. Olha... eu fui muito rápido. Eu já descobri muito rápido. E aí ela disse, é assim que eu me sinto, eu não sei quanto dinheiro entra, eu não sei quando sai, eu não sinto que eu estou aproveitando o meu dinheiro, que é um dos principais problemas. Fizemos as 5 consultorias, repetimos. Ela disse, deixa eu repetir o teste, porque eu mudei. Nem o meu marido está me conhecendo mais, ela disse. Daí ele veio e disse, não, eu não conheço mais essa mulher, o que tu fez com a minha esposa, diz ele. E aí ela fez o perfil e mudou, realmente mudou, foi para poupador. Então, isso que é importante, o perfil financeiro, ele é um retrato daquele momento, uma foto do que tu está vivendo no momento. E ele é perfeitamente mudável com a educação financeira. Então, em 5, 6 meses, olha o que mudou. Ela conseguiu guardar dinheiro para segurança, para viagem, para um bem que eles queriam adquirir. E ela disse, eu não estou deixando de fazer nada. Também é outra questão que as pessoas têm medo de se organizar financeiramente, é ter que abrir mão de tudo. Na consultoria comportamental é outra coisa que eu levo em consideração. Se eu disser para a pessoa, a partir de hoje tu não compra mais nenhum presente, tu não gasta com mais nenhum lanche, nenhum restaurante. Todo esse dinheiro a gente vai guardar. Perdesse a amizade já. Não. Me desconectei totalmente do meu cliente. E é uma coisa impossível de fazer. Não tem como tu manter. Sim. Aí a gente vai, que nem a dieta muito rigorosa. Se tu consegue fazer ela bem por 1 mês, 2, e depois tu não vai conseguir encaixar ela no teu dia a dia. Então, o planejamento financeiro da mesma forma. Eu preciso criar um cenário que eu consiga viver ele no dia a dia. Sem abrir mão de coisas. Então, se é importante para a pessoa presentear, como que eu vou tirar isso da pessoa? É o dinheiro dela, que ela trabalhou. Exato. Então, ou a gente vai entender quais outras coisas que a pessoa... daqui a pouco a pessoa prefere deixar de gastar com roupa para gastar mais com o iFood. E vice-versa. Ou ela prefere investir em acessórios para o carro ao invés de comprar móveis para casa. Então, o que a gente vai fazer? Entender a prioridade, autoconhecimento, a pessoa entender quais são as prioridades dela e, a partir daí, a gente fazer um plano financeiro que respeite isso. Que tenha um valor X para poder gastar com presente, um valor X com iFood. Não, que tu vai gastar livremente, claro, descontroladamente. Mas dentro de um limite, é interessante como a gente consegue gerenciar muito bem no momento que a gente tem um limite. Mesma coisa que vocês já devem ter passado pela experiência de ir no mercado com uma nota. Um dinheiro em espécie. Foi no mercado com R$50. É muito difícil a gente chegar no caixa e ter passado do valor. Porque o nosso cérebro é muito bom em gerenciar a escassez. Ele sabe administrar. A questão é tu impor um limite para seguir. E aí tu vai escolher melhor. Então, se daqui a pouco, se tu gosta de pedir sushi, tu vai deixar de pedir 4 hambúrgueres no mês para poder pedir o teu sushi. Então, tu vai fazer escolhas. E quando tu faz escolhas, tu também valoriza mais aquilo ali que tu tá te proporcionando. Porque tu pensou antes de fazer. Tu teve um processo de pensar e de escolher, né?
Na verdade, dá uma mudança não só financeira, né? Ele dá uma mudança na vida, na questão dos prazeres também, né? Porque, como tu disse, tu comer um sushi que tu sabe que tu não vai pedir toda semana, ele fica muito mais gostoso do que aquele que tu pede. Dá mais valor, né? Dá muito mais valor. O valor né? agregado é bem maior. Sim, e eu ia te perguntar, tu recebe mais homens ou mulheres? E o que tu atribui a isso? Olha, eu tava tava analisando, né? Eu tenho o software ali que me mostra os clientes. É meio a meio. E tem muitos casais. Esse é um ponto que eu queria tocar, porque às vezes, se tu não trata os dois... Isso eu pensei no momento que até eu ia tocar nisso, que tu falou da criança, né? Que a criança aprende muito rápido e tal. Só que se se os pais não são educados financeiramente, junto, né? Sim. Porque para criança, quando tu faz a educação financeira para criança, os pais também têm que ter. Porque senão vai tudo pro ralo abaixo, né? Sim. Porque a criança, ela pode, obviamente que ela vai aprender, tudo que tu disser para ela vai aprender. Mas o exemplo, ele é muito forte. Sim. Né? Então, se os pais não A criança tiverem... até ela começa a te fiscalizar depois de certo ponto, Sim. né? Ela começa a te cobrar depois. Com certeza, mas é que assim, se são pais muito desorganizados, a criança não consegue, ela vai chegar no momento, porque é muito mais fácil, né? O pai desorganizado, Sim. de certa Sim, tudo forma, que ela quer, né? A desorganização, ela é mais fácil. Ela é uma zona de não conforto. Exatamente, não que ela seja boa, ela é mais fácil, né? O que eu falei com relação à questão dos casais é porque tudo que a gente vem falando se assemelha muito à questão da dieta e do controle financeiro, né? São coisas que parecem que caminham juntas. E acredito até que mudar um influencia em mudar o outro, né? E, claro, se tu quer gastar menos, tu vai comprar... Se tu quer comer menos, tu vai comprar menos iFood e vai gastar menos também. Né? O iFood não nos patrocina, a gente pode falar mal dele, né? Mas o iFood é vilão. Mas pode nos patrocinar. Mas pode patrocinar, a gente edita depois. Mas falando sobre isso, realmente, quando tu começa a mudar um comportamento, o outro acaba vindo junto. Sim. Mas eu falo a questão dos casais... Porque tu precisa, assim como na dieta, tu precisa de um controle de ambiente também. Sim. E aí, se tu tem um ambiente em que tu tem uma pessoa do teu lado que tá com uma vida completamente diferente, desregrada e fazendo tudo diferente, e tu tá tentando mudar, a tendência é que tu vá pelo caminho mais fácil, que a outra pessoa segue. Então, tratar os dois talvez tenha que ser uma necessidade, né? Sim. E é interessante o casal também, porque muitas vezes a gente tem uma diferença de renda muito grande entre os dois. Então, tem uma pessoa que recebe 3 mil e a outra recebe 7. O que acaba acontecendo? Os dois vivem no padrão do de 7. O que deveria acontecer? Os dois viver no padrão do de 3 e guardar a diferença para viajar, para trocar de carro. E aí, aquela pessoa de 3, ela se sente sempre correndo atrás da máquina. Porque ela quer participar do orçamento, ela quer contribuir de forma igual, mas ela não consegue, porque é muito pesado para ela. Então, quando eu atendo um casal que tem diferença de renda, eu procuro... Claro que a gente respeita as divergências de cada um, enfim, as especificidades, mas eu procuro que a gente concentre esse orçamento ou que a gente concentre numa questão de família, então gastos de forma conjunta para diminuir essa diferença, para tornar mais igual. Então, ambos têm 10 mil reais para gastar, ao invés de um tem 3 e outro tem 7. Ou eu faço uma distribuição de gastos percentual. Como que é isso? Eu tenho... uma recebe 3 mil, o outro recebe 10, 7 e vice-versa. Se eu vou pegar um aluguel, o que recebe 7 vai pagar 700 reais. A que recebe 3 mil vai pagar 300 reais. Tá pesando igual no orçamento de cada um. Mas distribui. Sim, mas o que as pessoas fazem? O aluguel é 1.000 reais, 500 para cada um. Só que ele pesa totalmente diferente de acordo com a renda. Claro. Então, são questões da gente que trazem mais leveza pro dia a dia, que as pessoas se sentem mais participativas dentro do orçamento. Porque existem N motivos para a pessoa receber menos. Às vezes ela está trabalhando em menos horas, ela está se dedicando mais à família, enfim. Tem N motivos. Só que essa questão financeira, ela mexe muito com a autoestima das pessoas. Então, é importante levar isso. Às vezes o outro, ele não sente que aquilo ali está pesado para ele está tranquilo, mas a outra pessoa se cobra. Então, tentar pensar também como que eu posso melhorar esse cenário para ela se sentir mais confortável dentro do nosso orçamento. Para ela também poder fazer as coisas dela. Porque recebendo menos, às vezes ela dá conta de tudo em comum, mas ela não consegue comprar uma roupa, ela não consegue, né, fazer um passeio com os amigos, enfim, ir para um churrasco com os amigos, porque já não sobra o dinheiro para aquilo ali.
Então, é interessante também Sim, essas... deve ajudar na harmonia do casal, né? Com certeza. Os dois começam a se sentir mais próximos, assim. Sim. Trabalhando juntos, na verdade. Exato. E tu trouxe essa questão da... Desculpa. Não, é só uma observação, assim, que eu acho que quando tu começa a ajustar, e a questão financeira ela é muito importante, de fato, né? As pessoas vão aprendendo, eu acho, a organizar o resto, né? A questão da dieta, porque tu aprende... não só disciplina, porque eu acho que a disciplina, às vezes tu fala disciplina, parece uma palavra tão, tem que ser tudo muito certinho, eu tenho que ser disciplinado, tem que acordar às 4 da manhã, né? Não é, acho que não é uma questão só de trabalho enquanto eles dormem. Exato. Então não é, acho que não sei exatamente, não encontrei a palavra certa, assim, mas seria talvez a mais próxima, a disciplina, mas tu começa a organizar, porque quando tu vê que dá certo, né? Tu organizou tua vida financeira, deu certo, eu acredito que para tu fazer a dieta vai ser mais fácil, para tu o resto toda da tua vida, né? Porque na verdade é a questão da mudança de pensamento de fato, né? Sim. Então eu acho que aí ele engloba o todo. Então óbvio que aí a vida da pessoa tende a melhorar mesmo, ser mais leve, ser melhor, ser mais organizada. Sim. Né? Tem coisas que eu sempre falo para os clientes que são prioridade dentro do orçamento, que a gente nunca vai nem pensar em tirar. Então é terapia, exercício físico, nutricionista, porque são fatores... Quando a pessoa está desorganizada financeiramente, ela nunca está desorganizada só financeiramente. Sempre tem mais coisa por trás. Ou tem um problema no relacionamento, ou tem um problema com autoestima, um problema né, de saúde mental, enfim. Então, bem como tu falaste, uma coisa ajuda a outra. E quando a gente vai encaixando, né, os pilares, digamos assim, as coisas vão se resolvendo. E o financeiro, ele ajuda a organizar outras partes também. Porque se eu tenho minhas finanças organizadas, eu tenho acesso a uma terapia de qualidade, eu tenho acesso a, de repente, fazer um exercício com personal, se eu não consigo fazer sozinho na academia. E aí a gente entra em outra crença limitante, que é dinheiro não traz felicidade. Muitas pessoas têm essa crença, é uma crença mais clichê. E algumas pessoas ainda tentam se convencer de que ela é verdade. Ele não traz, mas ele compra. Não, ele não traz, ele compra. E não, ele multiplica a felicidade, né? Exato. Muitas vezes. É muito mais fácil tu ser feliz tendo acesso a uma saúde de qualidade, tendo uma casa confortável, conseguindo proporcionar uma educação de qualidade para os teus filhos. Então, por que tu ainda segue pensando que o dinheiro não traz felicidade? Ele traz sim. Aí as pessoas... Eu enxergo que essa frase foi dita por um vizinho invejoso. Só pode. Ele até é rico, mas ele não é feliz. Gente, mas não tem nada a ver com dinheiro. Tem pessoas tristes ou felizes, independente da classe social. Mas é muito mais fácil tu ser feliz com dinheiro. Claro. E no momento que tu pensa que o dinheiro não traz felicidade, tu vai afastar o dinheiro. Tu vai te livrar desse dinheiro, porque tu não quer ser triste. Teu inconsciente não quer ser triste. Sim, então, agindo sem nem pensar. Se eu tiver dinheiro, eu vou ser triste, eu não quero ter dinheiro, vou gastar impulsivamente para me livrar desse dinheiro. Não, o dinheiro traz felicidade, a gente tem controle sobre o dinheiro. Essa também é outra crença. Eu não consigo controlar o meu dinheiro. Nós podemos controlar o nosso dinheiro, todos nós temos aptidão para controlar o nosso dinheiro. E a gente mudando essas coisas internamente, todo rico é mau. Não, gente, as pessoas são ruins ou são boas. A índole delas não tem a ver com a classe social. Mas e fulano ficou rico e ficou ruim. Não, ele já era ruim. É que ele tá com mais facilidade com o dinheiro. Tem mais ferramentas. Exatamente. Ele é uma pessoa ruim com mais ferramentas. A índole da pessoa não muda com o dinheiro. E, pelo contrário, pessoas boas com dinheiro fazem muito por outras pessoas. Conseguem ajudar muito outras pessoas. Então, pensar nisso também. Até na hora de colocar precificação no trabalho, as pessoas se culpam muito por isso. Mas será que se eu vou cobrar caro, o que as pessoas vão achar de mim? Será que eu vou me afastar daquelas pessoas que me ajudaram no início? Mas tu precisa valorizar o teu trabalho, ninguém vai fazer isso por ti. E tu cobrar pelo teu trabalho não é injusto, tu não tá fazendo nada ilegal. Sim. É que as pessoas, na verdade, elas são um pouco extremistas nisso e elas tendem a achar, como tu falou, o vizinho invejoso lá, achar algum problema na tua vida. Elas têm que achar. Sim. Então, o que adianta ter dinheiro e não ter saúde? Realmente não adianta, mas tu tem que ter os dois. Sim. Na verdade, se tu não tiver saúde, o dinheiro vai te ajudar uma coisa a ter... não exclui a outra, né? É isso, essa é a questão. Elas ficam indo pros extremos. Mas tu tem dinheiro, mas tu não te dá bem com a tua família. Tá, mas quem falou que tu não tem que te dar bem com a tua família? Ninguém falou isso. Se não tivesse dinheiro, tu também não te daria, né? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O dinheiro, ele
pode até ser que em certo ponto só o dinheiro não vai te trazer felicidade, mas a falta do dinheiro vai ser uma desgraça na tua vida. Exato. Isso é fato. O né? dinheiro tem... sozinho não vai te fazer feliz se tu não tiver, né, um relacionamento legal, uma família por perto, amigos, enfim. Mas é muito mais fácil de tu ser feliz tendo dinheiro. Tu falou em relacionamento e o relacionamento com escassez financeira é muito complicado, né? Muito complicado, porque quando... Principalmente se tem filhos, né? Uhum. Porque a partir do momento que começa a faltar, né? Como a gente diz aí no popular, começa a faltar o dinheiro para comprar as coisas para os filhos, enfim, para manter... Não tem relacionamento que se sustente, né? É muito difícil, né? É muito difícil porque... Transforma em briga, né? É porque tu é um problema muito grande, né? Claro, aí, óbvio que eu já tô colocando mais para esse lado da pessoa que tá com uma dificuldade muito grande financeira, né? Mas é muito complicado, Mas né? não só com dificuldade. 6 em cada 10 casamentos acabam. Então, 6 em cada 10 divórcios acontecem por questões financeiras. Imagina. Esses são dados do Serasa. Por quê? Não só pela falta de dinheiro, mas pela diferença das prioridades. A esposa quer comprar uma casa própria e para o marido aquilo ali não faz sentido, ele preferia trocar de carro todo ano. O que acontece? Briga. Diferença. Cada um vem de uma realidade financeira. Às vezes um passou muito trabalho e hoje fica tentando compensar isso. Porque eu não tinha quando eu era pequeno, agora eu quero. E a outra pessoa diz, não, mas peraí, a gente tem que juntar dinheiro, a gente tem... Então, essa diferença de crenças, essa diferença de educação financeira e de prioridades, é muito difícil para os dois conseguirem conciliarem e chegar no equilíbrio sozinhos. Então, a gente pode guardar um pouco para casa, um pouco para o carro, e aí a gente vai demorar um pouco mais, mas nós vamos fazer as duas coisas. O que acontece? Briga. E aí não tem diálogo, as pessoas não têm, em geral, conhecimento financeiro também para criar um plano que equilibre as duas coisas. Então, não só a falta é muito difícil. A escassez é muito difícil porque é uma situação em que a gente está em túnel de escassez. Então, tu só consegue pensar na dívida, tu ignora todo o resto. Tu ignora a saúde. Pode ver quando a gente está estudando para a prova de madrugada, tu vai estudar, aquele estudo vai ser o estudo que mais tu vai aprender. Só que tu não vai comer direito. Tu vai ficar tomando chimarrão e café a noite inteira para se manter acordado. Vai ficar sentado numa posição errada. Então, tu tá fazendo muito bem aquilo ali, mas o resto tu ignora. E quando a pessoa tá endividada, ela fica em túnel. Ela foca só na dívida. Como eu vou pagar a fatura, e o resto ela ignora. Ela ignora o parceiro que tá ao lado dela, ignora várias coisas. E aí isso abre espaço para muitas brigas, para muitos divórcios acontecerem. Porque justamente as pessoas não têm conhecimento por trás, né, da base da financeira para conseguir chegar num consenso. Criar um planejamento, às vezes elas não têm nem energia para conversar sobre isso. E não foram ensinadas nem da importância disso. Sim. Não ensinaram a fazer e não ensinaram o que era importante. É só aquela coisa de trabalho. A Inês falou que isso deveria ser ensinado lá na escola, né? Sim. Já deveria ter cultura, além de ensinar a parte prática, ensinar a cultura, né? É importante. Né? Tu precisa te aperfeiçoar, porque isso faz toda a diferença na tua vida. Pô, as pessoas se separam por isso. Né? A gente estava falando agora a questão da felicidade, que o dinheiro é um multiplicador da tua felicidade. Né? Então tem essa capacidade de te causar um mal muito grande, ou também, ao mesmo tempo, te trazer uma vida maravilhosa, por outro lado. Né? Obviamente que, voltando na questão de que associado a outras coisas, não é sozinho, sim. Mas associado a outras coisas, ele pode transformar a tua vida numa vida muito boa. Né? E tu falou sobre a questão da autoestima agora há pouco. O dinheiro, falar sobre dinheiro é diferente de falar... Aqui vou divergir um pouco da questão que a gente falou até agora muito da dieta e do dinheiro caminham juntos, né? Eu acho que aqui eles se separam um pouco. Porque quando eu vou falar sobre dieta, se eu chego até pro meu cônjuge lá e falar, vamos falar sobre dieta, vai sentar, vai ser maravilhoso. Não, todo mundo se motiva, é legal, vamos emagrecer, vamos ficar fitness... Todo mundo acha maravilhoso. Agora, se tu fala, vamos falar sobre dinheiro, já torrou, né? Já o negócio começa a dar problema, ninguém quer falar. Tem um tabu. Por que esse tabu tão grande? Por que afeta tanto as pessoas e é tão difícil falar sobre isso, sabe? De trazer essa pauta para dentro de casa, muitas vezes. Eu acho que porque o dinheiro é uma das questões que as pessoas mais julgam os outros. Além de inveja, muitas pessoas têm medo de falar quanto recebem, enfim, mas a questão de julgar. Se eu falar quanto que eu ganho pra ti, daqui a pouco o Marcos vai pensar, mas a Andresa ganha isso e tem aquele carro. Mas ela ganha isso e tá usando uma roupa que não é de marca. As pessoas julgam muito quando elas sabem quanto a pessoa recebe
Ou até quanto a pessoa gasta. A pessoa, gasto 2.000 com a escola. Nossa, mas o fulano tá gastando 2.000 com a escola dos filhos. Olha que absurdo. As pessoas não falam porque os outros ainda usam muito isso para julgar. Mais do que qualquer outra coisa. O dinheiro, ele é uma ferramenta que as pessoas usam demais para julgar os outros. Eu acho que as pessoas também, o dinheiro, de certa forma, te dá poder, né? E aí, não o poder só econômico, mas o poder de quem ganha mais, muitas vezes é visto como melhor, como, Sim, ele é melhor do que os outros porque ele ganha mais. Então, entra muito essa questão do julgamento também, né? Do status, né? Sim. Prova social, status, de novo, a gente volta para isso, o dinheiro é uma ferramenta. Quer ver uma coisa? O carro é uma das ferramentas, é um dos bens que mais demonstra status. Principalmente para homens. Que carro fulano tem? Mas então ele tá bem. Mas o que aconteceu? Tá ganhando mal, será? Então, é muita prova social, porque, em geral, todos os carros, eles te levam para onde tu precisa ir. Sim. Tudo bem, se tu tem filho, precisa carregar carrinho, talvez tu precise de um porta-malas maior, mas, em geral, os carros te levam para onde tu precisa ir, independente do modelo, do ano. E aí, as pessoas querem sempre ter um ano melhor. Se tu tiver um carro seminovo, que não te dê manutenção, já tá legal. Por que tu quer ter sempre o mais, o zero, que quando sai da concessionária já perde 20%? Pra ter prova social. Sim, e até para talvez a prova social e a prova para pessoa mesmo. Porque aí ela nunca teve. Aí ela começa a ganhar melhor. Ela fala, não, mas agora eu tenho que ter. Ela se cobra. Sim. Né? Eu tenho que ter. Agora eu preciso mostrar para mim mesmo que eu sou capaz de ter aquele carro que eu só olhava os outros terem e eu não tinha acesso. Mas agora que eu tenho dinheiro, então nem que eu tenha que arrebentar com metade do meu salário. Mas eu vou andar com aquele carro. Né? Mas para provar para ela mesma, muitas vezes. Então, além de provar para os outros, eu tenho que provar para mim mesmo. Né? E a questão não não pode ter carro zero. Não, tu pode ter. Desde que isso caiba no teu orçamento, tu pode fazer o que tu quiser. Sim. Desde que tu consiga arcar com as tuas contas, que tu consiga viver tranquilo, que tu consiga ter uma reserva de segurança antes de fazer essas coisas. Então, ter aí de 3 a 6 meses da tua média de gasto de dinheiro guardado, para que qualquer imprevisto que aconteça, tu consiga te sustentar exatamente com o mesmo padrão de vida por esse período. O que tu considera reserva de segurança? Qual é a chamada de reserva de emergência. Eu já mudei o nome dela, que é pra gente não atrair uma emergência, então a gente atrai segurança. Então, se a tua remuneração, digamos, seja 8.000, o mínimo que tu precisa ter de reserva é 3 meses, então 24. Quer dizer que se durante 3 meses tu não trabalhar, tu não tiver nenhuma renda, tu consegue manter exatamente o mesmo padrão de vida. Então, ela te dá uma segurança. O que acontece? As pessoas querem fazer isso de um ano pro outro. Não é de um ano para o outro que a gente vai construir uma reserva. Então, coloca uma meta menor. Eu preciso juntar 5.000 até o final do ano. Aí, para o outro ano, eu quero juntar 12. Para o outro ano, eu quero juntar 17. Daqui a pouco, em 7 anos, eu vou ter a minha reserva completa. Mas começa a fazer ela. Guarda nem que seja R$50. Porque assim como gastar é um vício, vicia na dopamina do gastar, tu também vicia em guardar. Então, tu cria o hábito de guardar R$50, depois tu mesmo vai querer aumentar para 100. Só que se tu parar um mês, no outro mês já vai ser mais difícil de voltar. E faz sentido a pessoa ter reserva de emergência mesmo que ela tenha dívida. Porque, no caso, muitas vezes a pessoa pensa, eu vou guardar dinheiro, mas eu estou devendo. Primeiro eu vou pagar o que eu devo, e aí depois eu começo a guardar. Mas, visto desse ponto da reserva de segurança, né, de emergência, faz sentido ela ter a reserva mesmo que ela tenha dívidas, ainda que ela esteja pagando, né? Claro, faz muito sentido. É a primeira coisa que eu faço, mas as pessoas têm, todas elas querem pagar a dívida primeiro. E eu digo, não, o que acontece? Se tu não tem uma reserva de segurança, que seja de R$1.000, furou o pneu do carro, virou uma dívida. E tu já não tem mais cartão de crédito, tu já não tem mais crédito no mercado. Precisei comprar uma fantasia pro filho de Halloween, virou uma dívida. Tu vai ter que passar no crédito, já saiu do teu orçamento. Então, primeiro a gente coloca a máscara de oxigênio em nós mesmos para depois ajudar os outros, mesmo que seja uma dívida. Primeiro a gente cria uma reserva, claro que não a reserva ideal, ainda uma reserva menor, para que não vire dívida qualquer outro pequeno imprevisto que tenha. Tá, aí eu te pergunto, porque aí eu fiquei um pouco confusa. Porque tu falou de furou o pneu do carro, enfim. Alguma situação que aconteceu, um imprevisto ali dentro do mês, né? Aí eu te pergunto, existe a reserva de segurança, aquele valor que é guardado, que tu não vai mexer, só numa situação muito, muito atípica, e aí no mês tu tem que ter
mais ou menos pelo que eu entendi, uma segunda reserva de segurança para esses imprevistos. Porque se toda vez que, por exemplo, aconteceu um imprevisto no mês, comprar a fantasia do filho, eu for mexer lá na reserva de segurança, a reserva de segurança não vai existir. Né? Porque não adianta, a gente acaba acontecendo sempre imprevistos. Dentro do mês acontecem imprevistos que não estão dentro ali do teu planejamento. Então, aí eu te pergunto, eu deveria ter uma reserva de segurança um pouco maior ou algo que seja para uma situação mais grave, que realmente eu não tenha como sanar aquela situação, e ter reserva, ter não é um extra, como é que se diz? Uma parcela ali do meu salário para imprevistos pequenos, como furar pneu, como comprar fantasia, coisas que não é todos os meses que acontece, mas tem grande chance de acontecer, né? Os imprevistos acontecem todos os meses, né? Então, eu imagino que, não sei se eu consegui ser clara, assim. Não, eu entendi o teu ponto, mas é a mesma reserva. Só que o que acontece? Se tu tem uma organização, tu vai organizar o teu orçamento. Eu sempre proponho um valor fixo para as pessoas guardarem todo mês para reserva de segurança. Então, não importa se é 50, se é 500 ou se é R$1.000, todo mês tu precisa aportar a tua reserva de segurança. Então, como tu falaste, mas e se eu mexer? Só que depois que tu começa a guardar, tu tem uma dor muito grande de mexer na tua reserva de segurança. Então, tu vai tentar te organizar dentro do mês para não precisar mexer. Mas se tu precisar, tu tem aquele dinheiro e ele é para te trazer tranquilidade. Ele não é para te deixar culpada de ter tirado da reserva, porque tu construiu ele para tua paz, para tua segurança, para justamente poder mexer. Eu acho que, na verdade, depende do imprevisto que tu tem e da tua capacidade de modelar também o resto das coisas que tu faz. Porque tu falou, tu precisa comprar uma fantasia, alugar uma fantasia ou trocar um pneu, né? Tá, é um gasto que talvez tu não queira mexer lá na reserva de emergência, mas daqui a pouco tu deixa de comer uma pizza para fazer isso. Tu pode organizar. Substitui, né? Não necessariamente. E concomitantemente a reserva de segurança, que a gente está falando muito, a gente vai organizar a reserva para viagem, reserva para comprar o sofá, reserva para geladeira. Várias reservas podem acontecer ao mesmo tempo. A gente não guarda só para segurança durante 7 anos e depois pensa em viver. Não, a gente vai guardando um pouco para segurança, um pouco para viagem, um pouco para um bem material. Vai equilibrando esse orçamento para que tu sintas que, além de guardar dinheiro, tu também está vivendo nesse meio tempo. É que a gente volta na questão do imediatismo, né? Que a gente sempre fala que hoje as pessoas querem tudo agora. Sim. Tudo, né? A viagem, não, mas eu quero a viagem agora. Então, aí tem que ter essa mudança, né, do pensamento para entender que tu vai fazer uma reserva de segurança, vai fazer uma viagem talvez daqui a 2 anos. Exatamente. Né? E é uma cultura muito brasileira esse imediatismo também, e a possibilidade de parcelamento também. Não tem em outros países a possibilidade de tu parcelar contas em 12 vezes. Tu precisa guardar o dinheiro para depois comprar. E no Brasil não, a gente passa o cartão, não sente nada de dor do pagamento praticamente, porque tu aproxima o relógio e passou o cartão. Tu só vai te preocupar com isso uma vez no mês. Então, às vezes, ali dentro vai ter 100, 200 compras e tu só vai sentir uma dor do pagamento única no dia 10, que é o dia de pagar. Se eu tivesse gastando no débito, no Pix, eu ia sentir cada vez que o meu dinheiro tá diminuindo, em espécie mais ainda, porque daí a dor do pagamento é maior. Espécie dói, né? Em espécie dói. Pode ver, se tu tiver uma nota de R$100 na carteira, tu vai fazer o máximo para não trocar ela. Porque é a dor, a espécie sente muito mais a dor do pagamento. Ainda bem que a gente tem o cartão para passar e não trocar cédula. Mas tu fica com ela, mas tu compra lá. Mas se tu conseguir te organizar, tu consegue usar o cartão. Exato. É uma ferramenta maravilhosa, né? Mas tu tem que ter a organização. Exatamente. A gente volta pro autoconhecimento. Independente, né? Tudo se pode ser bom ou mal. cartão. Tudo na vida pode ser bom ou mal, de acordo com Só que o que tem que ter mais cuidado, justamente por não ter essa dor do pagamento imediata. E porque no cartão tu vai passando e depois tu resolve. Não te dá conta. Então ele tira a tua ideia de limites. É porque o dinheiro, ele acaba. Sim, ele tá é lá finito. na conta, lá, chega um momento que ele acaba e tu não tem mais o que fazer. E o limite, né? do cartão geralmente é muito mais alto do que a renda da pessoa. Então ter esse cuidado também é bom, ajustar o limite pra tua renda. O que adianta tu ter? Eu tenho 2 cartões com limite de 10 mil, tudo bem quando tu ganha 8? Tá, e aí, quem é que vai pagar a diferença? Então, ajustar os limites pra tua renda. Sim. Mas se eu quiser comprar uma coisa muito cara, bom, aí talvez tu tenha que juntar um dinheiro, dar uma entrada. Isso seja um sinal de que tu não pode comprar essa coisa tão cara e muitas vezes no cartão, que pode te trazer problema. Sim. Ou reorganizar a tua renda
né, para que tu consiga pagar mensalmente, né? Tem Exato, aquela parcela tira outras que tu vai... coisas ali Sim. e vai, né, se é uma prioridade, tu vai tirando outras compras e deixa o cartão só para aquilo ali. Sim, ou seja, a palavra-chave é organização, de fato, né? E autoconhecimento. Sim. Talvez o cartão funcione muito bem para Marciele e para o Marcos não. É que a organização, na verdade, o autoconhecimento é essencial para a organização, né? Sim, Porque tu se precisa tu saber não- o que funciona para ti para conseguir Sim. te organizar. É que quanto mais ferramentas a gente vai tendo, quanto mais acesso, talvez seja mais importante a gente ter essa cultura e esse acesso à educação realmente, a ser educado. Porque as ferramentas, na prática, elas vêm para resolver um problema. Elas não vêm para te criar um problema. Quem cria o problema somos nós, não é a ferramenta. Sim. Né? Coisa boa é tu precisar e tu ter um crédito à disposição. Coisa boa é tu ter uma emergência e tu ter de onde tirar, não ficar arrancando os cabelos porque vai te adoecer também. Pedindo dinheiro emprestado. E daqui a pouco tem que bater na porta do vizinho. Se tu tem o crédito, se tu tem a possibilidade e tu sabe usar ele vai ser maravilhoso na tua vida. Ele vai ser uma bênção em diversas situações em que tu não tem para onde correr e tu vai te socorrer dali. Sim. Né? O que prejudica é, como tu falou, é o comportamento, é o autoconhecimento, é o usar indiscriminadamente, É o descontrole, né? é o descontrole. Né? Então, a ferramenta, ela pode ser maravilhosa ou ela pode ser ruim, de acordo com o uso que tu dá para ela. Exato. Né? Então, tu usar o crédito, usar o cartão... Qual que é a tudo questão, pode né? ser. O crédito de fácil acesso, bem como tu disse, se tu não souber usar, ele vai te gerar um problema, porque ele sanou o teu problema na hora. Ele resolveu instantaneamente. Sim. Mas e o que vem depois? Se tu não mudar o comportamento, tu vai precisar Claro. de novo, Sim. e cada vez tu vai te enrolar mais, aí vira uma bola de neve. Então, ele resolve o problema rápido, mas tu precisa voltar a olhar pro teu orçamento, resolver aquele orçamento, para que além de tu conseguir pagar as parcelas daquele crédito, tu não precise fazer outro Claro. em breve. Claro. Isso dentro de negócios também, né? Tem mais facilidade de crédito, enfim. Então, às vezes, pega o crédito, faz bastante compra, enfim, enche a loja de produto e depois começa a girar no aperto de novo. E aí os Claro. juros vai ficando mais alto. Então, ter esse cuidado, como tu falaste, de usar as ferramentas da forma correta. Sim. E entender o que funciona pra tua mentalidade, pro Sim. teu Pra comportamento. tua realidade, Tua né? realidade, As exatamente. pessoas precisam se conhecer melhor. No final das contas, precisam se conhecer melhor e Sempre. aprender, né? Estudar. Andresa, nosso tempo, como sempre, ele passa muito rápido. Né? A gente Não, vai e o papo- cuidando quando aqui. o papo tá bom, então ele parece que ele voa passa mais muito rápido rápido, ainda. realmente, só uma hora voa. A gente está se encaminhando para o final aqui Uhum. né, do nosso episódio. A gente sempre pede no final para que o nosso convidado indique um livro, tá? Ou mais de um, que ele julgue. Pode ser na área em que tu trabalha ou não, tá? Mas é algum livro que tenha impacto na vida das pessoas, que possa transformar de alguma forma a vida de quem lê. Sim. E também como as pessoas te acham, né? Nas redes sociais, nos teus contatos, para quem quiser te contratar, eu acho que vai ter bastante gente. Né? Porque assim, ó, muita gente vai se com identificar certeza. com isso que a gente está conversando aqui. Eu acho que a maioria, né? São poucos, acho que são poucos as pessoas que realmente têm esse controle, né? Então tem um mercado muito grande, um oceano aí para navegar, né? De pessoas que precisam disso. E aí essas pessoas, onde é que elas te acham? As pessoas me encontram no Instagram, Curtinaz Consultoria. Curtinaz com C-U e Z no final. E aí as pessoas também podem entrar ali pelo Instagram, além de ter acesso aos conteúdos de forma aberta. Tem um link que direciona para o meu WhatsApp. O alinhamento para consultoria é gratuito. Então, se a Legal. pessoa quer conhecer melhor, saber do método, saber de valores, o alinhamento, a primeira reunião é gratuita. O meu trabalho é totalmente online, tá? Então, eu atendo somente online. Atendo de segunda a sexta, manhã, tarde e noite. Então, sempre tem um horário pra gente conseguir conciliar com a agenda. E esse alinhamento é sem compromisso. Então, a pessoa pode conversar comigo, a gente pode entender o que faz sentido pra ela, eu faço valores e a pessoa fica tranquila. A gente tem também formas de pagamento. Sobre os livros. Gosto muito de Psicologia Financeira, que é esse livro que eu trouxe o exemplo. Ele é um livro um pouco mais denso, mas ele faz a gente refletir muito sobre aquilo que a gente acha que é o certo e, no final, o que realmente é. Não precisa de tanto, como a gente falou, não precisa daquela disciplina engessada. Não, é tu saber recair e voltar. É mais resiliência, digamos assim. E um outro livro bom também, que é um livro bem mais simples de ler, é o do Gustavo Cerbasi, A Riqueza da Vida Simples. Ele nos traz essa reflexão sobre o que eu posso abrir mão do dia a dia para que eu consiga fazer coisas maiores e que vão me trazer mais satisfação depois. Eu consegui viver com menos para fazer mais. Então, Legal. é bem interessante a reflexão. E os livros do Cerbasi, como um todo, eu gosto bastante, são bem
bem fáceis de ler, de fácil conteúdo, vocabulário, enfim, bem interessante. Legal. Espero vocês no meu Instagram. Ah, legal. Tá? Legal. Nós já estamos lá. Nós já estamos Vocês lá. estão lá, já estamos lá. Tá, obrigado. mais uma Muito vez. bom, Andresa. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que Foi agradeço foi a uma aula oportunidade. aí de educação financeira. E de comportamento. De comportamento, com certeza. Vamos fazer um Sempre. brinde aqui. Muito obrigada. Valeu. Valeu.